Você já percebeu que antes de Deus transformar sua história completamente, Ele primeiro transforma você por dentro? Antes da bênção visível, há uma preparação invisível. Antes da colheita, há o plantio na escuridão da terra. E neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, Deus está preparando algo tão grande em sua vida que você precisará de uma nova versão de si mesmo para carregar o que está por vir. Há sinais claros quando Deus está prestes a abençoar alguém. Não são sinais que o mundo reconhece. Não são aplausos nem holofotes. São marcas espirituais, impressões divinas na alma daquele que está sendo moldado pelas mãos do oleiro. E se você está passando por um processo que não entende, se está enfrentando circunstâncias que parecem contrárias às promessas que recebeu, preste atenção. Você pode estar exatamente no ponto onde Deus mais trabalha. José estava na prisão quando Deus o preparava para o palácio. Davi estava no deserto quando Deus o forjava para o trono. Moisés estava no exílio quando Deus o moldava para a libertação. A preparação divina raramente acontece em lugares confortáveis. Ela acontece onde sua fé é testada, onde suas motivações são purificadas, onde tudo o que não é de Deus é queimado pelo fogo da adversidade. O primeiro sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo é este. Você sente um desconforto santo com o lugar onde está. Não é rebeldia, não é insatisfação carnal. É uma inquietação espiritual que vem do céu. É Deus dizendo ao seu espírito: o que você tem agora não é tudo o que preparei para você. É como se houvesse uma voz interna sussurrando constantemente: há mais, há muito mais. Esta inquietação não permite que você se acomode na mediocridade. Ela te impede de aceitar como normal aquilo que Deus chamou de transitório. E embora seja desconfortável, embora tire seu sono algumas noites, este desconforto é sagrado. É Deus expandindo sua capacidade antes de expandir seu território. Em Gênesis 26, 22, lemos sobre Isaque. Mudou-se dali e cavou outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso chamou-lhe Reobote, dizendo: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Veja a sabedoria divina. Antes da prosperidade, houve o movimento. Antes da bênção sem contenda, houve a disposição de cavar novamente em outro lugar. Deus às vezes permite que certas portas se fechem porque está abrindo portões. Permite que relacionamentos se desfaçam porque está preparando conexões divinas. Permite que posições sejam perdidas porque está posicionando você em lugares de maior autoridade. E durante este processo, você se sente perdido, sente-se incompreendido, mas não está perdido, está sendo redirecionado. O segundo sinal: Deus começa a revelar padrões em sua vida que precisam ser quebrados. Ele expõe raízes de medo, de insegurança, de controle, de autossuficiência. E isso dói. Dói porque ninguém gosta de encarar suas próprias limitações. Ninguém quer admitir que tem carregado feridas não curadas, mentalidades limitadas, formas de pensar que não vêm do céu. Mas ouça bem, quando Deus expõe, é porque está prestes a curar. Quando Ele confronta, é porque está prestes a libertar. Ele não revela suas fraquezas para envergonhá-lo, revela para fortalecê-lo. Não aponta suas falhas para condená-lo, aponta para transformá-lo. A mulher do fluxo de sangue havia gasto tudo com médicos. 12 anos de sofrimento. 12 anos tocando em tudo o que prometia cura, mas nada funcionava. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. E algo aconteceu em seu interior antes de acontecer em seu corpo. Ela tomou uma decisão. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. Veja a fé dela. Não era uma fé passiva, era uma fé que exigia ação. Era uma fé que dizia: eu vou atravessar esta multidão, vou enfrentar minha vergonha, vou arriscar ser rejeitada mais uma vez, mas tocarei nele. E quando ela tocou, Jesus parou.
Em meio à multidão que o pressionava, ele parou, porque há diferença entre pressionar e tocar. A multidão pressionava por curiosidade. Ela tocou com fé desesperada. E Jesus disse algo poderoso: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Marcos 5,34. Ele a chamou de filha. Restaurou sua identidade antes mesmo de confirmar sua cura. Porque a maior cura não é física, é espiritual. É quando Deus restaura quem você sabe que é. Quando Deus está prestes a abençoá-lo, Ele primeiro restaura sua identidade. Ele te lembra quem você é nele, não quem o mundo disse que você era. Ele te declara filho quando você se sentia órfão. Te chama vencedor quando você se via derrotado. Te nomeia herdeiro quando você se considerava apenas um servo. O terceiro sinal, você começa a perder o apetite pelas coisas que antes te satisfaziam. Conversas vazias começam a te cansar. Entretenimento superficial deixa de preencher. Relacionamentos baseados apenas em conveniência começam a pesar. E você pensa: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que Deus está refinando seu paladar espiritual. Está preparando você para desejar coisas mais profundas, conexões mais verdadeiras, propósitos mais elevados. Davi escreveu no Salmo 42:1: Como o cervo brame pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Veja a intensidade desta sede. Não é uma preferência casual, é um bramido. É uma necessidade vital. É a alma reconhecendo que nada além de Deus pode saciá-la verdadeiramente. Quando Deus está preparando você para bênçãos maiores, Ele primeiro aumenta sua fome por Ele, porque a bênção sem intimidade produz orgulho. A provisão sem dependência gera autossuficiência. O sucesso sem caráter leva à destruição. Então Deus, em sua sabedoria infinita, aumenta sua fome por sua presença antes de aumentar sua colheita. E há algo mais que precisa ser dito. Deus está testando sua fidelidade no oculto antes de te promover no público. Ele observa como você age quando ninguém está vendo, como você fala quando ninguém está ouvindo, como você serve quando não há reconhecimento. Porque o caráter formado no escondido é o único capaz de sustentar a unção revelada. José serviu fielmente na casa de Potifar, não porque esperava recompensa, mas porque havia uma integridade em seu caráter que não dependia de audiência. E quando foi falsamente acusado e preso, continuou servindo com excelência, na prisão, onde ninguém importante o via, onde não havia câmeras nem holofotes. E foi exatamente ali, no lugar do esquecimento humano, que Deus orquestrou seu maior avanço. Você precisa entender algo fundamental. O vale não é o fim da jornada, é a preparação para o cume. As lágrimas que você derrama hoje estão regando a colheita que você celebrará amanhã. Cada noite de clamor está construindo uma plataforma de testemunho. E Deus nunca desperdiça sua dor. Ele transforma cada ferida em fonte de unção. O quarto sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo é este: as coisas que antes te machucavam profundamente começam a perder poder sobre você. Críticas que antes te devastariam, agora apenas te fazem orar. Rejeições que antes te paralisariam, agora te fazem buscar validação em Deus. Traições que antes te deixariam amargo, agora te ensinam a confiar mais no divino do que no humano. Isso não acontece porque você ficou insensível. Acontece porque você está maduro. A maturidade espiritual não é a ausência de dor. É a capacidade de processar a dor através da perspectiva de Deus. É olhar para o que te machuca e declarar: isso dói, mas não me define. Isso é difícil, mas não é maior que meu Deus. Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios 12, 9 e 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Que declaração revolucionária! Paulo não disse que a fraqueza desapareceu. Disse que encontrou poder nela. Não disse que as dificuldades cessaram. Disse que aprendeu a sentir prazer nelas porque reconhecia o que Deus estava fazendo através delas. Esta é a marca daquele que Deus está preparando para grandes coisas. A capacidade de encontrar Deus no meio da dificuldade, não apenas no fim dela. Muitos querem o testemunho sem o teste. Querem a promoção sem o processo. Querem a coroa sem a cruz. Mas não funciona assim no reino de Deus. Toda unção tem um custo. Toda autoridade espiritual é forjada no fogo. E se você quer carregar glória, precisa primeiro aprender a carregar a cruz. Jesus, no Getsêmani, nos ensina algo profundo sobre preparação divina. Ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Veja a honestidade brutal de Jesus. Ele admitiu o desejo de evitar o sofrimento. Não fingiu ser sobre-humano, mas na mesma frase submeteu seu desejo à vontade do Pai. Esta é a oração que Deus sempre responde: não a minha vontade, mas a tua. Porque quando você confia plenamente no coração do Pai, mesmo quando não entende os métodos do Pai, você se posiciona para receber o melhor de Deus, não o mais fácil. E o melhor de Deus frequentemente vem embrulhado em pacotes que não reconhecemos inicialmente. O quinto sinal: Deus começa a isolar você. Não para te castigar, mas para te consagrar. Ele afasta certas vozes para que você ouça apenas a dele. Remove certas multidões para que você aprenda a andar sozinho com ele. E este tempo de isolamento, embora solitário, é sagrado. É onde Deus fala coisas que só podem ser ditas em silêncio. É onde ele revela estratégias que só podem ser compreendidas na quietude. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar a libertação. João Batista cresceu no deserto antes de preparar o caminho. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. O deserto é a escola de Deus. É onde ele quebra dependências, purifica motivações e estabelece fundamentos inabaláveis. E no deserto você descobre algo poderoso: Deus basta. Não há aplausos, mas há sua presença. Não há multidões, mas há sua voz. Não há conforto externo, mas há paz interna. E quando você descobre que Deus é suficiente no deserto, nada poderá te mover quando Ele te levar para o palácio. A solidão que você sente agora não é abandono, é preparação. Deus está te ensinando a encontrar satisfação nele antes de te dar outras fontes de alegria. Está te ensinando a depender da sua voz antes de te expor a milhares de outras vozes. Está construindo em você uma fundação que nenhuma tempestade futura conseguirá abalar. O sexto sinal: você começa a ver portas se abrindo sobrenaturalmente. Não porque você manipulou, não porque você forçou, mas porque o tempo de Deus chegou. Conexões divinas começam a aparecer. Oportunidades que você nunca buscou começam a te buscar. Favor imerecido começa a te alcançar em lugares inesperados. Esther foi levada ao palácio não por ambição pessoal, mas por providência divina. E quando chegou o momento de ela se apresentar ao rei, o texto diz: Esther alcançou favor aos olhos de todos quantos a viam. Esther 2:15. Havia algo nela que transcendia a beleza física. Era o favor de Deus. Era a unção para o tempo certo. E quando chegou o momento de ela interceder pelo seu povo, ela disse algo que revela maturidade profunda: se perecer, pereci. Esther 4:16. Ela estava disposta a arriscar tudo pela vontade de Deus. Não calculou probabilidades. Não fez análise de risco.
Simplesmente obedeceu, confiando que se Deus a havia preparado, Deus a sustentaria. Esta é a fé que move montanhas, a fé que obedece antes de entender, a fé que age antes de ter todas as respostas, a fé que confia no caráter de Deus, mesmo quando não consegue traçar o caminho de Deus. O sétimo sinal. Deus começa a falar com você sobre coisas que ainda não existem, como se já existissem. Ele te chama de líder antes de ter seguidores. Te chama de autor antes de escrever um livro. Te chama de empresário antes de ter empresa. E isso confunde sua mente, mas fortalece seu espírito. Porque Deus não está olhando para o que você é, está declarando o que você será. Ele chamou Abrão de Abraão, pai de multidões, quando ele ainda não tinha filhos. Chamou Gideão de valente quando ele estava escondido. Chamou Pedro de pedra quando ele ainda era instável. Porque Deus não te chama baseado em quem você foi, te chama baseado em quem Ele te criou para ser. E quando você começa a concordar com o que Deus fala sobre você, em vez de concordar com o que as circunstâncias gritam, você entra em uma dimensão de fé que libera o impossível. Você começa a falar como Deus fala, a ver como Deus vê, a crer como Deus espera que você creia. Romanos 4,17 diz que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esta é a forma como Deus opera. Ele não espera que as coisas mudem para então declarar mudança. Ele declara mudança e as coisas se alinham à sua palavra. E Ele está te ensinando a operar no mesmo princípio. Quando Deus está prestes a abençoá-lo, Ele primeiro te ensina a falar com autoridade profética sobre sua própria vida. Te ensina a declarar vida onde há morte, prosperidade onde há escassez, restauração onde há ruínas. E cada declaração feita em fé não é presunção, é concordância com o que Deus já decretou nos lugares celestiais. Há uma diferença profunda entre esperar em Deus e apenas esperar o tempo passar. Esperar em Deus é um ato ativo de fé, não um estado passivo de resignação. É posicionar-se em obediência enquanto confia no tempo divino. É preparar-se internamente para o que Deus prometeu externamente, e neste tempo de espera, algo poderoso está acontecendo. Você está sendo transformado de alguém que deseja a bênção para alguém capaz de carregar a bênção. Muitos pedem a Deus por mais, mas não estão prontos para administrar o que já têm. Clamam por promoção, mas não são fiéis no lugar atual. Desejam influência, mas não cultivaram caráter. E Deus, em sua misericórdia infinita, retém a bênção não para negá-la, mas para protegê-los. Porque dar poder a quem não tem caráter é destruição disfarçada de bênção. O oitavo sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo. Ele começa a te dar responsabilidades pequenas que parecem insignificantes, mas são testes para coisas maiores. Jesus ensinou este princípio em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Não existe atalho para a maturidade. Não existe promoção sem comprovação. Davi foi ungido rei, mas voltou a cuidar de ovelhas. Não imediatamente ao trono, mas ao campo. E foi ali, no anonimato do campo, protegendo ovelhas de leões e ursos, que ele desenvolveu a coragem que mais tarde mataria gigantes. Foi ali que aprendeu a adorar na solidão, habilidade que o sustentaria quando fugisse de Saul. Foi ali que descobriu que Deus é fiel mesmo quando ninguém está aplaudindo. A fidelidade no oculto é a chave para a promoção no público. O que você faz quando ninguém está vendo determina o que Deus fará quando todos estiverem vendo. E se você está cansado do escondido, se está frustrado porque sua fidelidade parece não ser reconhecida, lembre-se, Deus vê. E o reconhecimento que vem dele vale mais que 1000 aplausos humanos. Há um provérbio que diz:
O dom do homem alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Provérbios 18:16. Veja a sabedoria aqui. Não é a autopromoção que te leva aos lugares altos. É o dom que Deus colocou em você, desenvolvido fielmente no oculto, que abre portas que nenhuma força humana pode fechar. José serviu fielmente na casa de Potifar. Depois, fielmente na prisão. Interpretou sonhos sem cobrar, ajudou sem esperar retorno. E um dia, de forma sobrenatural, foi tirado da prisão e levado ao palácio em questão de horas. Porque quando o tempo de Deus chega, nenhum poder humano pode impedir. Quando Deus decide te promover, nem suas falhas passadas, nem seus inimigos presentes, nem suas limitações aparentes podem bloquear o que ele decretou. O nono sinal. Você começa a experimentar uma paz inexplicável em meio ao caos. Suas circunstâncias não mudaram, mas algo dentro de você mudou. O que antes te desesperava agora, você consegue entregar. O que antes te roubava o sono, agora você confia a Deus. E esta paz não é humana. É a paz que excede todo entendimento. A paz que guarda seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Esta paz é sinal de que você saiu do lugar de ansiedade e entrou no lugar de confiança. Não confia porque entende tudo. Confia porque conhece aquele que governa tudo. Não tem paz porque tudo está resolvido. Tem paz porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Filipenses 4, 6, 7 nos instrui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja o processo. Primeiro, você leva tudo a Deus em oração. Depois, com ações de graças, você confia. E então, a paz vem. Não como resultado das circunstâncias mudadas, mas como resultado da perspectiva transformada. Quando Deus está prestes a abençoá-lo, Ele primeiro te dá paz sobre o processo, porque a ansiedade bloqueia a bênção. A preocupação distorce a visão. O medo paralisa a fé. Mas quando você anda em paz, confiando plenamente, você se torna um canal aberto para o mover de Deus em sua vida. E tem mais, esta paz te dá clareza. Quando você não está consumido pela ansiedade, consegue ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Consegue discernir entre a voz do medo e a voz da fé. Entre a voz do ego e a voz do Espírito. E esta clareza é essencial para navegar as águas da transição. O 10º sinal. Deus começa a te mostrar em sonhos, visões ou impressões espirituais o que está preparando. Não com detalhes completos, mas com vislumbres. Como quem abre uma cortina brevemente para te dar esperança, mas sem revelar tudo para que você ainda dependa da fé. Estes vislumbres não são para saciar sua curiosidade, mas para fortalecer sua confiança. José teve sonhos que o sustentaram durante anos de adversidade. Quando estava na cisterna, lembrava-se dos sonhos. Quando estava na prisão, os sonhos eram sua âncora. Porque Deus havia plantado em seu espírito uma convicção profunda de que havia um propósito maior, uma destinação divina, um plano que nenhuma circunstância adversa poderia cancelar. E quando você recebe estas impressões de Deus, guarde-as no coração. Não saia proclamando a todos, porque nem todos entenderão. Nem todos celebrarão. Alguns até zombarão. Mas você sabe o que ouviu, sabe o que viu, sabe o que Deus falou. Isso basta. Maria, quando recebeu a notícia de que geraria o Messias, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Lucas 2,19. Ela não saiu gritando para todos. Ela ponderava, processava, permitia que a revelação se aprofundasse em seu ser
antes de se manifestar através de seu ventre. Há revelações que precisam ser incubadas antes de serem proclamadas. Há promessas que precisam ser meditadas antes de serem declaradas. E Deus te ensina a sabedoria do tempo certo, quando falar e quando calar, quando compartilhar e quando guardar. Porque nem toda revelação é para consumo público. Algumas são combustível privado para jornadas pessoais. O 11º sinal. Você começa a ver padrões de provisão sobrenatural. Recursos aparecem quando você precisa. Portas se abrem exatamente no tempo certo. Pessoas surgem para ajudar em momentos cruciais. E você reconhece que não é coincidência. É a mão de Deus orquestrando cada detalhe, provando que Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Elias, no ribeiro de Querite, experimentou isso. Deus o enviou para um lugar isolado e disse: ordenei aos corvos que ali te sustentem. 1 Reis 17:4. Corvos, aves consideradas impuras, alimentando um profeta. Deus usando o improvável para sustentar seu propósito. E quando o ribeiro secou, Deus já tinha outro plano. Uma viúva pobre em Sarepta que milagrosamente o sustentaria. Quando Deus está preparando você para bênçãos maiores, Ele te ensina a confiar em sua provisão, não em seus recursos. Te ensina a depender dEle, não de suas habilidades. E cada milagre pequeno de provisão é um treinamento para confiar nele com coisas maiores. A preparação divina nunca é desperdiçada. Cada lágrima que você derramou está sendo contada. Cada oração que você fez está sendo respondida no tempo de Deus. Cada passo de fé que você deu, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, estava construindo algo invisível, mas eterno. E chegará o dia em que você olhará para trás e dirá: agora entendo por que passei por aquilo. Agora vejo que Deus estava me preparando para isto. O 12º sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo. Suas orações começam a mudar. Você deixa de orar apenas por bênçãos e começa a orar por transformação. Deixa de pedir apenas coisas e começa a buscar caráter. Deixa de suplicar mudanças externas e começa a clamar por renovação interna. Esta mudança de foco é profundamente significativa, porque revela que seu coração está se alinhando com o coração de Deus. Davi orou no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Veja a profundidade desta oração. Davi não pediu restauração de posição, pediu renovação de caráter. Não clamou por bênçãos externas, clamou por pureza interna, porque ele entendeu algo fundamental. A maior bênção não é ter mais coisas, mas ser uma pessoa melhor. Quando você começa a desejar santidade mais do que sucesso, quando sua maior paixão se torna conhecer a Deus em vez de usar a Deus, quando sua prioridade é agradar ao Pai em vez de impressionar as pessoas, você entrou em uma dimensão de maturidade que atrai o favor celestial. Porque Deus honra corações sinceros. Ele responde a buscadores genuínos. Ele se revela àqueles que o buscam com todo o coração. E há algo poderoso que acontece quando suas orações amadurecem. Você começa a orar pelas coisas que Deus já quer dar. Você entra em sintonia com o céu. Suas palavras começam a ecoar os desejos divinos. E quando você ora alinhado com a vontade de Deus, suas orações deixam de ser súplicas desesperadas e se tornam declarações de fé. O 13º sinal. Deus começa a te dar sabedoria que transcende sua experiência. Você encontra soluções para problemas que antes te paralisavam. Discerne situações com clareza que não tinha antes. Toma decisões com confiança que vem do alto. Esta sabedoria não é resultado de mais estudo, embora o estudo seja importante. É um dom divino concedido àqueles que pedem com fé. Tiago 1:5 nos assegura:
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Que promessa extraordinária! Deus não retém sabedoria. Ele a dá liberalmente. Não censura quem pede, não limita quem busca. E esta sabedoria divina é essencial para navegar as bênçãos que estão chegando. Salomão pediu sabedoria e Deus ficou tão satisfeito que deu-lhe também riquezas e honra. Porque quando você busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Quando sua prioridade é agradar a Deus, Ele te abençoa além do que você pediu. E esta sabedoria te protege de armadilhas, te guarda de decisões precipitadas, te livra de relacionamentos destrutivos, te direciona para caminhos de paz, porque a sabedoria de Deus não apenas te leva ao destino, mas te protege durante a jornada. O 14º sinal, você começa a experimentar níveis mais profundos de adoração. A presença de Deus se torna mais real. Momentos com Ele se tornam mais preciosos. E você descobre que adoração não é performance, não é música, não é emoção manufaturada. É um encontro genuíno com o Deus vivo que transforma tudo. Quando você entra na presença de Deus, algo acontece. Suas prioridades se reorganizam, seus valores se realinham, suas preocupações perdem peso. Porque na presença dele, você vê as coisas da perspectiva celestial. O que parecia gigante diminui. O que parecia impossível se torna possível. O que parecia perdido é restaurado. João 4, 23, 24 declara: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja isto, o Pai procura adoradores. Ele não está apenas esperando que você o encontre, ele está ativamente procurando você. E quando você se torna um adorador verdadeiro, algo muda em sua vida espiritual. Você deixa de viver apenas dos sermões de outros. Você tem seus próprios encontros com Deus. Você recebe revelação direta. Você ouve sua voz pessoalmente, e isso te dá uma firmeza que nada pode abalar. O 15º sinal. Deus permite que você veja o fruto de sua fidelidade em áreas que você pensava que estavam mortas. Relacionamentos que pareciam destruídos começam a ser restaurados. Sonhos que você havia enterrado começam a respirar novamente. Promessas que você considerava canceladas começam a se cumprir. E você percebe que Deus nunca esqueceu. Ele estava apenas esperando o tempo certo. Ezequiel 37 nos conta sobre o vale de ossos secos, ossos espalhados sem vida, completamente mortos. E Deus pergunta: poderão reviver estes ossos? Ezequiel 37, 3. Que pergunta! E Ezequiel responde com sabedoria: Senhor Deus, tu o sabes. Ele não disse sim, não disse não. Ele reconheceu que o impossível para o homem é possível para Deus. E então Deus ordena que Ezequiel profetize aos ossos. Fale vida onde há morte. Declare existência onde há vazio. E enquanto ele profetiza, os ossos começam a se ajuntar. Tendões aparecem, carne se forma, pele os cobre. E finalmente, pelo sopro de Deus, torna-se um exército. Esta é a obra de Deus em sua vida. Ele está juntando pedaços que pareciam perdidos. Está restaurando áreas que pareciam destruídas. Está trazendo vida onde só havia morte. E o que você precisa fazer é profetizar, declarar a palavra de Deus sobre sua situação, falar vida, decretar restauração, anunciar o que Deus já decretou. Quando Deus está prestes a abençoá-lo, Ele te ensina a usar sua voz com autoridade, te ensina que suas palavras têm poder, que você não é vítima passiva das circunstâncias, mas co-criador ativo com Deus do seu futuro.
E cada declaração feita em fé é uma semente plantada que produzirá colheita. O 16º sinal. Você começa a atrair pessoas que estão em um nível espiritual diferente. Conexões divinas começam a se formar. Mentores aparecem. Pessoas de influência te notam. E você percebe que não é estratégia humana. É posicionamento divino. Deus está te conectando com aqueles que te levarão ao próximo nível. Provérbios 13:20 adverte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Suas conexões determinam sua direção. As vozes que você ouve moldam seu pensamento. As pessoas com quem você caminha influenciam seu destino. E quando Deus está preparando você para bênçãos maiores, Ele estrategicamente remove certas pessoas e atrai outras. Não para te isolar, mas para te posicionar. Não para te fazer solitário, mas para te fazer seletivo. Porque nem todo relacionamento é para toda a vida. Alguns são sazonais. E reconhecer as estações dos relacionamentos é sabedoria. Há um momento em todo o processo de preparação divina onde você chega a uma encruzilhada. Um ponto onde precisa decidir se continuará confiando mesmo sem entender, se persistirá mesmo sem ver resultados imediatos, se manterá a fé mesmo quando tudo parece contradizer as promessas que recebeu. Este momento é crucial porque define quem realmente herda as promessas e quem apenas as ouve. Hebreus 6:12 nos exorta: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Veja as duas palavras-chave, fé e paciência. Não apenas fé, não apenas paciência, mas ambas trabalhando juntas. A fé sem paciência se torna presunção. A paciência sem fé se torna resignação. Mas quando você combina fé genuína com paciência perseverante, você se posiciona para herdar tudo o que Deus prometeu. O 17º sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo. Você para de comparar sua jornada com a de outros. Para de medir seu progresso pelo sucesso alheio. Para de se sentir atrasado porque alguém chegou primeiro. Você entende que cada pessoa tem sua rota única, seu tempo específico, seu propósito particular. E esta libertação da comparação é profundamente transformadora. A comparação é o ladrão da alegria. Ela distorce a percepção, gera amargura e bloqueia bênçãos. Quando você está sempre olhando para a jornada de outros, perde de vista a beleza da sua própria caminhada. Quando está obcecado em alcançar o que outros já têm, deixa de valorizar o que Deus já lhe deu. Pedro perguntou a Jesus sobre João: Senhor, e deste que será? E Jesus respondeu: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21:21-22. Que resposta direta! Jesus essencialmente disse: não se preocupe com a jornada dele, foque na sua. Não compare, não questione, simplesmente me siga. Quando você deixa de comparar e começa a confiar, uma paz extraordinária invade seu coração. Você para de correr desesperadamente tentando alcançar outros. Você caminha no seu próprio ritmo, confiante de que Deus te levará exatamente onde você precisa estar, exatamente quando você precisa chegar. O 18º sinal. Você começa a ver sinais físicos de transição. Talvez seja uma mudança de casa, uma troca de emprego, um novo ciclo começando. E embora estas mudanças possam gerar desconforto, você reconhece que são sinais externos de algo que Deus já estava fazendo internamente. Ele estava te preparando por dentro e agora as circunstâncias externas estão se alinhando com a transformação interior. Abraão teve que deixar sua terra, sua parentela, a casa de seu pai. Teve que sair do conhecido para o desconhecido. E Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação.
Gênesis 12, 1, 2. Veja que Deus pediu movimento antes de dar detalhes. Pediu confiança antes de revelar o mapa completo. Muitos querem o mapa antes de dar o primeiro passo, querem garantias antes de se moverem. Querem certeza total antes de obedecerem, mas a fé não funciona assim. A fé dá o passo no escuro, confiando que Deus acenderá a luz. A fé se move sem saber o destino porque conhece o guia. E quando você se dispõe a se mover, mesmo sem entender completamente, Deus te guia. Quando você solta o que conhece para abraçar o que Deus está preparando, Ele te leva a lugares que você nunca imaginaria. Ele te abençoa além dos seus sonhos mais ousados. O 19º sinal. Você começa a experimentar ataques espirituais mais intensos. Não porque Deus te abandonou, mas porque o inimigo sabe que você está prestes a entrar em uma nova dimensão. O diabo não desperdiça munição com quem não representa ameaça. Ele ataca ferozmente aqueles que estão prestes a avançar no reino. Mas ouça bem, o ataque não é sinal de derrota. É confirmação de vitória iminente. O barulho do inferno é evidência de que o céu está prestes a se mover. A resistência que você enfrenta é proporcional ao avanço que você está prestes a conquistar. Efésios 6:12 nos alerta, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma guerra espiritual real acontecendo, e quando você está prestes a tomar território novo, as forças das trevas se mobilizam para impedir. Mas você não luta com armas carnais, luta com autoridade espiritual, com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com adoração. E cada arma espiritual que Deus te deu é poderosa para destruir fortalezas, derrubar argumentos e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O 20º sinal. Você começa a ter sonhos proféticos mais frequentes. Deus fala com você durante o sono, revelando estratégias, alertando sobre armadilhas, confirmando direções. E quando você acorda, há uma certeza em seu espírito. Você sabe que ouviu de Deus. Você sabe que recebeu instrução divina. Joel 2:28 profetiza: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Esta é a promessa para os últimos dias. Deus falando diretamente com seu povo, comunicando-se de formas que transcendem a lógica humana. E quando Deus te dá um sonho, não o despreze, não o ignore. Ore sobre ele, busque confirmação, guarde no coração, porque às vezes Deus revela nos sonhos o que ele fará na realidade. Às vezes ele te prepara durante a noite para o que você enfrentará durante o dia. O 21º sinal. Você começa a sentir uma urgência santa, não ansiedade, mas uma convicção profunda de que o tempo é agora, que você não pode mais adiar obediência, que precisa se mover na direção que Deus está indicando. Esta urgência não gera precipitação, mas ação decidida. Não produz impulsividade, mas determinação santa. Jesus sabia que tinha tempo limitado na terra. Por isso ele disse: importa que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Havia urgência em seu ministério. Não pressa descuidada, mas consciência do Kairos, o tempo certo de Deus. E quando você captura esta urgência santa, você para de procrastinar. Para de esperar condições perfeitas. Para de adiar o que Deus já te mandou fazer. Você se move com ousadia santa, confiante de que se Deus te chamou, Ele te capacitará. O 22º sinal. Você começa a ver frutos de sementes que plantou há muito tempo. Investimentos espirituais que você fez anos atrás começam a render.
Orações que você esqueceu começam a ser respondidas. Atos de fé que ninguém viu começam a produzir colheita. E você percebe que Deus nunca esquece. Ele estava apenas esperando a estação certa para a colheita. Gálatas 6:9 nos encoraja. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Há um tempo entre plantar e colher. Há um período entre semear e celebrar. E durante este intervalo, você precisa permanecer fiel. Precisa continuar fazendo o bem, mesmo sem ver resultados imediatos. Precisa manter a fé, mesmo quando a colheita parece distante. Mas quando a estação chega, a colheita vem. E ela vem abundante, ela vem transbordante, ela vem além do que você plantou, porque Deus multiplica toda semente semeada em boa terra. A preparação divina sempre tem um propósito que transcende você. Deus não te prepara apenas para teu próprio benefício. Ele te molda para que você seja bênção para outros. Te fortalece para que você fortaleça os fracos. Te consola para que você console os aflitos. E cada experiência difícil que você atravessou está sendo transformada em testemunho que libertará multidões. O 23º sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo. Você começa a sentir compaixão profunda pelas dores alheias. O que antes te irritava agora te move à intercessão. As falhas de outros que antes te faziam julgar, agora te levam a orar. E esta transformação de coração é evidência de que você está sendo preparado para carregar unção, que não serve apenas a você, mas alcança nações. Jesus, olhando para as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. A compaixão de Cristo não era sentimentalismo superficial. Era amor ativo que se movia em direção à necessidade. Era misericórdia que custava algo. Era graça que transformava vidas. E quando Deus está preparando você para grandes coisas, Ele primeiro quebra seu coração com as coisas que quebram o coração dele. Ele te faz sentir o que ele sente, ver o que ele vê, chorar pelo que ele chora. E este alinhamento de coração é fundamental para carregar a unção que vem. O 24º sinal. Você para de tentar controlar tudo. Aprende a soltar. Descobre que há paz em confiar mesmo quando não entende. Esta rendição não é fraqueza, mas força madura. Não é desistência, mas sabedoria. É reconhecer que há alguém maior no controle, alguém mais sábio dirigindo, alguém mais poderoso sustentando. Provérbios 3, 5, 6 nos instrui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Veja a sequência. Primeiro confiar, depois não se apoiar em seu próprio entendimento. É um ato deliberado de escolher a sabedoria de Deus acima da sua própria lógica. E quando você realmente solta, quando genuinamente confia, algo sobrenatural acontece. Deus começa a fazer o que você não conseguiria fazer. Ele abre portas que você não poderia abrir. Ele move corações que você não conseguiria mover. Ele orquestra situações que estavam além do seu controle. Porque quando você reconhece que Ele é Deus e você não é, Ele assume o que você tentava carregar. O 25º sinal. Deus começa a te dar estratégias específicas, não princípios genéricos, mas direções personalizadas para a tua situação particular. Ele te mostra como lidar com aquele relacionamento difícil, te revela como resolver aquele problema financeiro, te guia em como tomar aquela decisão importante. E estas estratégias não vêm de livros nem de conselhos humanos, embora Deus use ambos. Vêm direto do trono, específicas para você. Josué recebeu estratégia específica para Jericó. Não seguiu o manual militar.
Seguiu instrução divina. Marche ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, dê 7 voltas. Então grite, e os muros cairão. Humanamente não fazia sentido, militarmente era ridículo, mas espiritualmente era exato. E quando ele obedeceu, os muros caíram. Às vezes Deus te dará estratégias que não fazem sentido para a lógica humana. Ele te dirá para dar quando parece que você deveria guardar. Te mandará perdoar quando parece que você deveria se vingar. Te instruirá a esperar quando parece que você deveria agir. Mas quando você obedece às instruções divinas, mesmo quando não entende, você experimenta resultados sobrenaturais. O 26º sinal, você começa a ver confirmações em lugares inusitados. Um versículo que alguém compartilha casualmente. Uma música que toca no rádio. Uma palavra profética de alguém que não conhece sua situação. E todas estas confirmações apontam na mesma direção, reforçam a mesma mensagem, validam o que Deus já estava falando ao seu coração. Na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada, 2 Coríntios 13:1. Deus não te deixa sem confirmação. Ele multiplica as evidências, ele reforça as direções, porque ele sabe que você precisa de segurança, especialmente quando está prestes a dar passos de fé significativos. E quando você vê estas confirmações se alinhando, quando percebe que de múltiplas fontes a mesma mensagem está chegando, você pode avançar com confiança. Não é presunção, é confirmação divina. Não é impulsividade, é obediência informada. O 27º sinal, você começa a experimentar níveis mais profundos de libertação. Vícios que te prendiam perdem poder. Pensamentos que te atormentavam perdem força. Padrões que te escravizavam se quebram. E você percebe que não é força de vontade. É poder do Espírito Santo operando transformação de dentro para fora. Jesus declarou em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não parcialmente livre, não temporariamente livre, verdadeiramente livre, completamente livre. E esta liberdade não é apenas ausência de escravidão, é presença de poder para viver em santidade. Quando Deus está prestes a te usar grandemente, Ele primeiro te liberta completamente, porque não pode haver unção pública enquanto há escravidão privada. Não pode haver poder no púlpito enquanto há derrota no privado. E Deus, em sua misericórdia, te liberta não apenas pelos outros, mas primeiramente por você. O 28º sinal, você começa a ter fome insaciável pela palavra de Deus. A Bíblia deixa de ser um dever e se torna deleite. Você não lê por obrigação, mas por desejo. Não estuda por religiosidade, mas por necessidade genuína. E cada vez que você abre as Escrituras, elas se abrem para você de formas novas, revelando camadas de significado que você nunca viu antes. Jeremias expressou esta fome. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 15:16. Veja a intensidade. Ele não apenas leu, ele comeu. Não apenas estudou, ele devorou. Porque a palavra de Deus não é apenas informação, é nutrição espiritual, é alimento para a alma. E quando você desenvolve este apetite pela palavra, algo poderoso acontece. Você não é mais facilmente enganado, não é facilmente desviado, porque a palavra em você te ancora, te fortalece, te direciona, te protege. O 29º sinal. Deus começa a te mostrar o impacto que sua vida terá. Não para te orgulhar, mas para te preparar. Não para te exaltar, mas para te responsabilizar.
Ele te dá vislumbres de vidas que serão tocadas, multidões que serão alcançadas, gerações que serão impactadas. E este vislumbre te humilha e te motiva simultaneamente. Porque quando você vê o tamanho do chamado, reconhece a inadequação humana. Quando percebe a magnitude do propósito, entende sua dependência total de Deus. E esta consciência te mantém humilde enquanto te impulsiona para frente. Paulo entendeu isto quando escreveu: "Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo." 1 Coríntios 15:10. Veja o equilíbrio perfeito, reconhecimento da graça e responsabilidade de trabalhar. Humildade sobre a fonte e diligência na execução. O 30º sinal: você para de se defender, para de tentar provar seu valor, para de se justificar para quem não entende, porque você sabe quem você é em Deus. E esta certeza de identidade te liberta da prisão da opinião alheia. Te solta da necessidade de validação externa, te estabelece em uma rocha inamovível. Estamos chegando ao momento culminante desta palavra profética. E preciso que você entenda algo fundamental. Tudo o que você atravessou, cada lágrima derramada, cada noite de clamor, cada dia de espera aparentemente infrutífera, nada foi desperdiçado. Deus estava escrevendo uma história de redenção através da sua vida. Estava preparando um testemunho que libertará cativos. Estava forjando em você uma autoridade espiritual que não pode ser comprada, apenas conquistada através da fidelidade no fogo. O último e mais definitivo sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo é este: você não está mais focado na bênção, mas no abençoador. Sua maior alegria não é o que Deus pode dar, mas quem Deus é. Sua paixão primária não é receber, mas conhecê-lo. E quando você chega a este lugar de amor puro, onde Deus é suficiente mesmo sem as adições, você está pronto para carregar tudo o que Ele quer dar. Abacuque declarou algo revolucionário no meio de circunstâncias devastadoras. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Que nível de maturidade, que profundidade de fé. Ele disse: mesmo que tudo dê errado, mesmo que todas as fontes de provisão sequem, mesmo que todas as evidências de bênção desapareçam, ainda assim me alegrarei. Porque minha alegria não está nas coisas, mas naquele que dá as coisas. Minha força não vem das circunstâncias, mas do Deus que governa todas as circunstâncias. E quando você alcança este nível de rendição, quando sua adoração não depende mais de condições favoráveis, quando você pode louvar na tempestade com a mesma intensidade que louva na bonança, você entrou em uma dimensão de fé que move o coração de Deus de formas extraordinárias. Agora ouça a palavra profética que o Espírito Santo quer declarar sobre sua vida neste momento. Os dias de preparação estão chegando ao fim. O tempo de obscuridade está se encerrando. A estação de treinamento no oculto está completando seu ciclo. E você está prestes a entrar na fase de manifestação daquilo que Deus preparou. Mas antes de você entrar, preciso que você entenda: a bênção que vem não é apenas para você, é através de você para alcançar outros. O favor que você receberá não é para seu conforto egoísta, é para capacitá-lo a ser canal de bênção. A prosperidade que Deus liberará não é para acumulação, mas para distribuição, porque o reino de Deus funciona em economia de multiplicação, não de acumulação. Hoje se quebra todo espírito de atraso sobre sua vida.
Hoje se rompe toda barreira que impediu seu avanço. Hoje se derruba todo argumento que se levantou contra o conhecimento de Deus em sua mente. Você não é quem o passado disse que você era. Você é quem Deus decretou que você é. Você é filho do Altíssimo, herdeiro de promessas, portador de unção, carregador de glória. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para este tempo, para este propósito, para esta manifestação. E o que Deus começou em você, Ele completará. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele decretou, se estabelecerá. Isaías 41:10. Sela esta palavra profética sobre você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Veja as promessas empilhadas umas sobre as outras. Ele está contigo. Ele é teu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta. E tudo isso com sua destra fiel. Mão de poder, mão de vitória, mão que nunca falha. Você passou pelo fogo e não foi consumido porque Ele estava com você. Atravessou águas profundas e não afundou porque Ele te sustentava. Enfrentou gigantes e permaneceu de pé porque Ele te fortalecia. E o que Ele fez no passado é garantia do que fará no futuro. Filipenses 1:6 confirma: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não é homem para desistir. Não é humano para abandonar projetos. Ele não te trouxe até aqui para te deixar. Não te preparou tanto para te esquecer. Ele completará. Ele finalizará. Ele aperfeiçoará tudo o que começou. E agora, no fechamento desta palavra profética, ouça o chamado do Espírito. Levante-se. Levante-se da posição de vítima e assuma a posição de vencedor. Levante-se da mentalidade de escassez e entre na mentalidade de abundância. Levante-se do lugar de medo e caminhe no lugar de fé. Sacuda de você toda poeira de derrota. Remova toda vestimenta de lamento. Vista-se com as roupas de louvor. Calce os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, porque você não vai apenas receber a bênção, você vai ser a bênção. Deus está abrindo portas que nenhum homem pode fechar, está estabelecendo conexões que nenhuma força pode desfazer, está liberando favor que transcende qualificações humanas, e você verá a salvação do Senhor. Você testemunhará o impossível se tornando possível. Você experimentará o sobrenatural, invadindo o natural. Os sinais que você viu, os que foram descritos aqui e os que você reconheceu em sua própria jornada, não são coincidências, são marcas divinas, são impressões do dedo de Deus em sua história, são evidências de que Ele está neste exato momento preparando você para algo maior do que você sonhou. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre você: receba agora a capacitação que precede a manifestação. Receba a unção que acompanha o chamado. Receba a graça que sustenta o propósito. Receba tudo o que Deus preparou, tudo o que Ele prometeu, tudo o que Ele decretou. Você não caminhará mais em círculos, avançará em linha reta para seu destino. Não viverá mais em derrota repetitiva, habitará em vitórias progressivas. Não será mais espectador da obra de Deus, será participante ativo, instrumento escolhido, vaso preparado. E quando as pessoas perguntarem como você chegou onde chegou, quando questionarem como você venceu o que venceu, quando quiserem saber o segredo da sua transformação, você apontará para o céu e dirá: foi Deus, foi a graça, foi a fidelidade dele, não a minha perfeição. Foi o poder dele, não a minha capacidade. Foi a misericórdia dele, não o meu merecimento. Levante-se agora e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida.
Não espere sentir-se pronto, porque você nunca se sentirá completamente pronto. Simplesmente obedeça, dê o próximo passo, mova-se na direção que ele indicou. E enquanto você caminha em obediência, ele confirmará cada passo com sua presença. A preparação terminou, a manifestação começou. O que estava oculto será revelado. O que foi plantado em secreto será colhido publicamente. E toda glória, toda honra, todo louvor será dado àquele que é digno, ao único Deus verdadeiro, ao Senhor Jesus Cristo, em cujo nome eu selei esta palavra profética sobre sua vida. Amém e amém.